Fala rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante para você evoluir na sua vida. Então, esse vídeo é 100% para homens. E aí eu vou falar como homens burros e velhos me ajudaram a evoluir na minha vida e principalmente a alcançar um nível de mulher mais alto nas minhas relações. Então, eu já fiz algumas anotações aqui e o ponto principal é que você precisa utilizar a rejeição das mulheres por você não estar em um nível mais alto como combustível para você alcançar um nível mais alto na sua vida. Então, nesse canal aqui eu estou falando sempre sobre evolução. Eu, na minha vida pessoal, sempre estou evoluindo. Então, é o que eu quero aqui trazer para vocês, um papo sobre evolução, né? Especificamente sobre evolução. Então, vou mostrar aqui para vocês o que é que eu anotei e eu vou explicar depois esse fluxograma, né? Esse ciclo de como as coisas funcionam, né? Esse mapa mental, na verdade, de como as coisas funcionam e que você tire uma lição muito boa disso para você poder evoluir na sua vida, como eu também tirei para evoluir na minha, né? Então a gente começa aqui. A maioria dos homens são burros para poder se relacionar com mulheres. Então esses homens, ao invés deles evoluírem, eles barganham, eles querem comprar as mulheres. Essas mulheres bonitas se acostumam a serem compradas e exigem dos homens dinheiro para poder se relacionar. Porém, essas mesmas mulheres se relacionam também por sentimento, né? Porque as mulheres, obviamente, elas têm sentimento, a não ser que sejam mulheres que estão totalmente dessensibilizadas e realmente só se relacionam por dinheiro, que eu acho muito difícil. Porque existem sim profissionais do sexo que trabalham e também se relacionam por sentimento. Obviamente a mulher ela vai se apaixonar em algum momento, né? Se ela está aí 100% no trabalho dela, que eu acho algo 100% errado, a prostituição, ela vai em algum momento se apaixonar, seja no trabalho ou fora dessa vida dela, beleza? Essas mulheres se relacionam por sentimento, por dinheiro, e para alcançar o valor, o nível de você se relacionar a uma mulher por sentimento, hoje, na conjuntura atual, onde existe muita oferta de homem para pouca oferta de mulher, e eu falo no sentido de muitos homens se oferecerem para muitas mulheres, né? Os homens que ficam no direct de várias mulheres e ficam entrando no Instagram, mandando mensagem, oferecendo mil coisas. Esses homens, eles acabam criando uma inflação. E para você alcançar um nível bom, para você atrair uma mulher por sentimento, você precisa ter um VSM, um valor sexual de mercado, mais alto do que o comum. Estou explicando aqui bem por cima para depois a gente tratar de ponto a ponto. E você, para ter um VSM mais alto, você precisa, obviamente, evoluir. Então vamos voltar aqui para o começo. Que os homens burros e velhos, eles acabam trazendo inflação maior para o mercado sexual, que é, eles oferecem muitas vezes dinheiro, né? Porque para você entender esse tipo de fenômeno, você precisa entender que 80% dos homens eles não se reproduzem, enquanto 80% das mulheres sim se reproduzem. Então, a exceção para os homens se reproduz e o padrão para a mulher se reproduz. Isso é estatístico, né? Então, você vai encontrar em gene de qualquer pessoa 80% das mulheres que já existiram no mundo e na mesma pessoa você vai encontrar só 20% dos homens que sobreviveram. Então, a estratégia de sobrevivência masculina ela é bem diferente da estratégia de sobrevivência feminina. Mas esses homens, esses 80% dos homens que às vezes se relacionam com poucas mulheres, com mulheres de baixo VSM, ou às vezes nem se relacionam, eles também estão no mercado e eles procuram se relacionar com mulheres de um nível mais alto. E eles acabam oferecendo a única coisa, às vezes a única coisa que eles têm, e às vezes até o que eles não têm,
para se relacionar com elas, que é dinheiro, né? Existe um exemplo de uma mulher, de uma amiga minha que eu estava conversando, que ela mostrou uma conversa de um cara que sempre pedia a chave Pix dela. E aí o cara pedia, e ela, uma vez passou, o mesmo cara seguiu uma amiga dela, e essa amiga dela passou a chave Pix dela pro cara, e o cara simplesmente não respondeu mais, né? Então, a gente entende que essa estratégia desse cara era chamar a atenção da mulher pelo dinheiro, pelo que ele poderia proporcionar, que na verdade ele não poderia proporcionar, para ele ter algum tipo de atenção. E quando você olha um direct de uma mulher média, existem várias e várias propostas desse tipo para ela se relacionar com esse tipo de cara. Então as mulheres acabam que algumas, obviamente existem mulheres de valor, existem mulheres que recebem esse tipo de proposta, existem mulheres que são low profile, que acabam não entrando nessa equação, mas a maioria das mulheres elas recebem muita proposta para algum tipo de coisa nesse sentido de dinheiro. Então elas acabam se relacionando ou exigindo para se relacionar algum tipo de barganha, né? Então, como eu já vi muitas vezes, e tem um exemplo de amigos, que eles vão falar com uma mulher e elas falam assim, ó, não, mas eu só saio se eu receber algum tipo de mimo. Ah, eu só saio se você me pagar o meu cabelo, a minha unha e esse tipo de coisa. E isso é um tipo de barganha porque o seu VSM ele não está no nível onde a mulher ela faz questão de sair com você. Eu sempre digo, ou você é um cara interessante ou você não interessa. Então, essa primeira impressão que a mulher ela tem de você ao ver o seu perfil no Instagram, a ver você na rua, ela vai detectar automaticamente se você é um cara interessante para ela ou se simplesmente não interessa. Então, você precisa entender isso e principalmente não se conformar com isso, mas se colocar no seu lugar e entender se aquela mulher não me achou um cara interessante, eu preciso evoluir para me tornar um cara interessante para ela. Cada um aqui tem, obviamente, a consciência do nível de mulher que você pode se relacionar. Você pode dar uma sorte e, obviamente, se relacionar com uma mulher mais linda, que tem uma autoestima baixa, mas o problema dela na cabeça, então acaba que aquele valor dela desce por isso. Mas aí cada um tem a consciência do padrão que tem na sua vida de conseguir se relacionar. Tem homem que só consegue se relacionar com mulher gorda, que infelizmente é o que tem para a vida dele, com o VSM mais baixo, porque o VSM dele é mais baixo. Então, assim, esse tipo de relação, esse tipo de reação, principalmente, que a mulher tem em relação a você, que se demonstra que você é interessante para ela ou não interessa, é o que vai trazer você para um nível mais alto ou um nível mais baixo. Esse vai ser o termômetro da sua vida em relação ao que é que você consegue alcançar com isso. Existem várias maneiras, obviamente, de você ser um cara mais interessante. Eu, por exemplo, hoje aqui estou no Paraguai e eu sou um cara muito mais interessante aqui no Paraguai do que no Brasil. Porque no Brasil existem vários caras mais parecidos com eu. Caras que usam barba, caras que talvez sejam mais fortes, assim. Eu sei que é um pouco mais raro, mas gente mais morena como eu. Então, para você ter um VSM mais alto, talvez na sua cidade onde você nasceu não seja o local ideal. E você realmente precisa se destacar e talvez sair da sua cidade para você conseguir alcançar um nível mais alto, né? Então, falando dessa parte de ser interessante ou não interessar, a gente parte também para a parte de que as mulheres elas se relacionam por sentimento também, né? Como eu tinha dito antes. Todas as mulheres, sem exceção, elas se relacionam por dinheiro. Na verdade, nem todas se relacionam por dinheiro, mas todas as mulheres que se relacionam por dinheiro, elas também se relacionam por sentimento. E para você alcançar um nível de sentimento na mulher, você precisa alcançar um VSM maior, né? Não estou dizendo que todas as mulheres, você tem que se relacionar com mulheres que exigem dinheiro, né? Tem mulheres que, obviamente, se preservam, eu acredito nisso, que
vão se relacionar, que elas sabem o nível delas, principalmente por serem mulheres preservadas e se autovalorizarem, elas sabem o nível que elas estão. E elas não vão aceitar qualquer coisa para se relacionar com qualquer um. Então, para você alcançar principalmente esse tipo de mulher, você precisa ter um VSM mais alto, você precisa evoluir. E o ponto principal que eu trago nesse vídeo é exatamente você evoluir baseado no termômetro de onde você está hoje. Então, se você sabe que você só se relaciona com mulheres de nível mais baixo de VSM, nível que homens mais que têm um nível mais alto de VSM não se relacionariam, você precisa evoluir para alcançar um nível mais alto e ter uma relação com o tipo de mulher que você deseja. Eu acredito que qualquer homem aqui que está vendo esse vídeo, ele gosta de se relacionar com mulher nível 10, mas nem sempre é possível. Algumas mulheres nível 10 estão acessíveis por dinheiro e algumas mulheres nível 10 estão exclusivamente acessíveis por sentimento. E o que eu lhe recomendo, obviamente, é estar acessível e buscar esse tipo de mulher que se relaciona por sentimento e não por dinheiro. E para ela se relacionar por sentimento com você, ela precisa perceber um alto valor. Então você vê esse termômetro. Obviamente, o cara solteiro, ele sabe exatamente onde, qual é o nível dele, com qual tipo de mulher ele consegue se relacionar, né? E o VSM, todo mundo aqui sabe que a gente sabe que é por idade, que é pela beleza da mulher, que é o quão preservada ela é em relação ao caráter dela. Então, todos esses pontos, eles se correlacionam e vão, obviamente, trazer um nível de mulher que você deseja. E aí você precisa pegar esse termômetro de saber se a mulher te acha um cara interessante ou um cara que não interessa e saber em qual nível você está e você poder evoluir. Então você precisa ver com quais tipos de homem aquela mulher ela se relacionam, se espelhar pelo menos um pouco. Né? Então, se o cara ele tem um shape melhor, você precisa buscar um shape melhor. Obviamente você não vai seguir todos os passos daquele cara, mas obviamente você precisa de um espelho, né, de algo para você seguir, de uma referência. Se o cara tem um shape melhor, você vai buscar um shape melhor, você vai buscar treinar, você vai buscar evoluir, comer melhor. Se o cara ele tem mais dinheiro, você vai buscar ter mais dinheiro, trabalhar mais, trabalhar de forma mais inteligente, principalmente. E se o cara é mais inteligente, você precisa, obviamente, buscar um conhecimento melhor, estudar mais, ler mais livros, ver mais vídeos no YouTube como esse, que você adquire um conhecimento que você nunca viu na sua vida. Então, você sempre tem que analisar esses pontos. Qual o nível que você está, qual nível você consegue alcançar hoje e utilizar as rejeições que você tem de mulheres de um nível mais alto como combustível para você trazer aquele nível para mais perto de você. Né? No caso, você evoluir e alcançar aquele nível. Metendo shape, tendo mais dinheiro e sendo mais inteligente. Então, esse foi o recado de hoje. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal e tamo junto.